E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo de programação dessa vez. Na verdade, eu vou fazer dois vídeos. Como vocês devem ter visto aí, os últimos vídeos eu tenho falado muito de divisão e conquista. Quando a gente fala de algoritmos, é muito importante a gente entender o que é a divisão e conquista, a programação dinâmica, algoritmos gulosos. Eu pretendo abordar todos essas, vamos dizer assim, essas técnicas de projeto de algoritmos, mas para começar a entender tem que partir pela divisão e conquista. Então, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o algoritmo de ordenação por seleção. No próximo vídeo eu vou falar de merge sort ou algoritmo de intercalação. São algoritmos de ordenação, os mesmos que a gente usou no vídeo dos apresentadores de TV. Eu vou ver se eu coloco até o card aí para vocês, caso queiram assistir esse vídeo antes. Eu recomendo que vocês assistam antes esse vídeo de ordenação usando divisão e conquista com apresentadores de TV. É esse aqui que eu estou marcando, tá vendo? Com o ponteiro do mouse. Eu recomendo que você assista esse antes. O ideal é que você assista o do Thanos, depois esse, dividindo e conquistando com apresentadores de TV, e finalmente esse daqui, que eu vou realmente explicar o algoritmo de ordenação por seleção, e depois o merge sort. Mas antes até de explicar, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu estou aqui com o meu Code Blocks aberto, eu até pretendo colocar esse código no meu GitHub, já deve até estar lá, inclusive, eu vou colocar na descrição do vídeo esse código. E o que ele faz? Ele é uma implementação do algoritmo de ordenação por seleção e também tem a implementação do algoritmo de ordenação por intercalação. Respectivamente, é o selection sort e o merge sort. Eu já implementei eles aí colocando tempos, então a gente consegue testar e ver qual algoritmo é mais eficiente. Então, até antes de explicar o código, eu queria só que vocês entendessem que essa linha 126, você define o tamanho do seu vetor. O tamanho ali está 10. Isso significa que você vai montar uma lista, ou seja, você vai montar um vetor com 10 elementos, e esses elementos vão ser números selecionados aleatoriamente, né? Tem até essa funçãozinha aqui que eu criei na linha 133, que é o Fill Array with Random Numbers, né? Ele preenche o vetor com números aleatórios. Para que isso? É para a gente popular o nosso vetor com valores totalmente aleatórios para a gente poder testar qual algoritmo ordena mais rapidamente. Lembrando que o problema da ordenação é você pegar um vetor contendo números e colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Você poderia modificar o algoritmo para ter ordenação decrescente também? Isso é até simples de modificar o algoritmo. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse código para vocês verem. Então, lembrando também que o mesmo vetor que é usado para o selection sort é usado para o merge sort, assim, a gente está testando realmente os mesmos dados. Se o vetor tiver 10 elementos, o que vai acontecer? Aqui ele mostra o total de iterações de selection sort, 10. Faz sentido, o algoritmo tem tamanho 10, você vai ter 10 iterações e 10 trocas. Pelo menos ele precisou fazer 10 trocas aí para o vetor ficar ordenado. O tempo em segundos é 0,0000, então ele mostra 0, ou seja, foi tão rápido que não conseguiu nem contabilizar um tempo. E o total de merges, né, o total de números que vão sendo fundidos até chegar ao vetor final completo dá 18. Com isso, a gente consegue perceber que para um vetor muito pequenininho, o algoritmo de merge sort trabalha até mais. Mas assim, o tempo entre os dois é praticamente desprezível, né? Os dois rodam bastante bem. Agora vamos testar com 100. Vamos ver se com 100 números algum algoritmo é mais rápido do que o outro. Vamos conferir isso daí. Vocês podem notar que pela minha implementação, eu implementei seguindo o livro do Sedgwick, também vou colocar na descrição o link para compra. É um livro de algoritmos muito bom, que é até recomendado nas provas de certificação da Microsoft. E como a gente pode perceber, com 100 elementos também
o tempo foi 0 e 0, ou seja, o algoritmo rodou super rápido para 100 elementos. Isso tudo implementei em linguagem C, como você deve ter percebido. Dependendo da linguagem, dependendo da forma como você implementa, pode variar o tempo. Eu até recomendo que, ao implementar, quando você estiver estudando, verifique os tempos para perceber se você está implementando bem ou não. Eu rodei 2 vezes aqui sem querer. Vamos colocar 1000. Agora o vetor tem 1000 elementos. Vamos ver quem vai rodar mais rápido. Aí olha que interessante. Com 1000 elementos, o total de tempo que o algoritmo de seleção por ordenação por seleção gastou foi 0,001. Então já não é mais desprezível. Agora, no merge sort foi 0. Então a gente nota que a partir dos nossos testes, né, com o vetor tendo 1000 elementos, você já percebe uma diferença. Uma diferença quase irrisória, mas não deixa de ser uma diferença. Vamos continuar a brincadeira. E com 10 mil? Com 10 mil a gente vai perceber alguma diferença significativa. Aí olha que interessante. O selection sort gastou 0,208 segundos, enquanto o merge sort gastou 0,002. Deu uma diferença agora mais notável. E para 100 mil? Será que para 100 mil... Se você notar, com 10 mil elementos, tanto faz o algoritmo que você usa. A diferença é muito pequena. Mas e para 100 mil? E se você tiver um vetor contendo 1000 elementos, você tem 1000 nomes que você precisa colocar em ordem alfabética. Aí você pode perceber que o negócio está demorando. Não é mais tão imediato aí o resultado. Mas vamos descobrir de quanto é essa diferença. Olha aí, o algoritmo de ordenação por seleção levou 18 segundos, 18,5, enquanto o merge sort levou 0,041. Então, a partir de 100 mil, a diferença é brutal. Então, a gente começa a entender que a divisão e conquista, ela realmente faz diferença no desempenho de um algoritmo quando o vetor é grande. Depois eu vou deixar esse código no Git para você dar uma estudada e tal. Posso até fazer um vídeo detalhando ele, mas agora eu vou propor uma coisa diferente. Até vai ser interessante vocês comentarem aí para ver se vocês gostam desse tipo de didática. O que eu fiz? Eu montei um documento aqui que também vai estar na descrição do vídeo, onde eu explico passo a passo o que o algoritmo faz para um vetor contendo 4 elementos. Então imagina que esse cara aqui é o meu vetor. Eu peguei um vetor com 4 elementos só, simplesmente para ser didático, para você entender como é o algoritmo da ordenação por seleção. A ordenação por seleção ela não usa divisão e conquista, então estou mostrando para a gente ter um parâmetro de comparação. E esse vetor tem 4 elementinhos aí. Na posição 0 você tem o elemento 9, na posição 1 você tem o elemento 8, na posição 2 tem o elemento 7, e na posição 3 você tem o elemento 6. Normalmente os algoritmos de ordenação eles têm mais trabalho quando o vetor está em ordem decrescente. Como você pode observar, o vetor está indo do maior valor aqui na posição 0, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Com isso, o seu algoritmo de ordenação vai ter que trabalhar mais, porque ele vai ter que trocar todos os elementos aí de posição. Lembrando que o algoritmo de ordenação que eu estou mostrando nesse exemplo, ele vai deixar o vetor em ordem crescente, ou seja, ao final, o correto é estar 6 na posição 0, 7 na posição 1, 8 na posição 2 e 9 na posição 3. Então, ele vai deixar tudo em ordem crescente, do menor para o maior. Mas vamos entender o algoritmo. O algoritmo ele é basicamente esse código aqui. Ó. E o que eu fiz? Eu estou colocando essa marcação amarela para demarcar em que linha eu estou na execução, naquele instante. Então, quando o algoritmo começa a ser executado, você vai invocar esse procedimento aí que chama void selection sort, você vai passar o vetor por parâmetro, e a primeira coisa que você faz é recolher o tamanho desse vetor. Esse vetor vai ter tamanho n. No nosso exemplo, o n vai ser igual a 4. Então, ele vai pegar essa informação de uma função que seria a função tamanho dentro do vetor, v.tamanho,
Eu estou deixando aí meio que em pseudocódigo para você adaptar para a sua linguagem favorita. Se você estiver trabalhando com C, por exemplo, você poderia passar o n assim, igual eu estou fazendo. Então, você passaria o tamanho do vetor como parâmetro. Agora, se você estiver trabalhando com Java, com C++ e outras linguagens, você vai estar trabalhando com objetos. Então, você não precisa passar por parâmetro. É como se o vetor fosse um objeto de uma classe e um dos atributos dessa classe seria o tamanho dele. Então, fica aí a gosto do freguês. Então, o n vai ser igual a 4, então eu marco isso aqui embaixo, o n vai ser igual a 4, e eu continuo. Essas linhas que eu coloquei, elas separam, vamos dizer assim, linhas do algoritmo. Então, sempre que eu passo uma barrinha dessa, eu pulo para a próxima linha, para a linha seguinte aí da execução. Então, agora eu vou cair no for. O for vai ter um int i aqui que eu declarei, i igual a 0. Enquanto o i for menor que n, o i fica incrementando uma unidade. Então, quando você cai nessa linha pela primeira vez, o i vai ser 0. Então, eu vou até colocar em negrito aqui para a gente entender. Então, você tem essas tabelas aqui que estão dizendo qual é o conteúdo dentro da variável naquele instante, e o que está em negrito é uma variável que teve um valor modificado aí, tá certo? Depois disso, você vai entrar dentro do for, né? Vou dar um enter aqui só para ficar mais fácil da gente ler. Então, você agora caiu aqui dentro dessa linha. Essa linha você tem uma variável inteira chamada minimum element index i. E o que essa variável vai fazer para a gente? Ela vai ser como se fosse um marcador. Porque o algoritmo de ordenação por seleção ele funciona da seguinte maneira. Você vai caminhando ao longo do vetor procurando o menor elemento. Achou o menor elemento? Eu guardo quem é o menor elemento dentro dessa variável que eu chamei de int minimum element index. Tá certo? Se você não tiver entendido, acompanha. Você vai perceber que ao final da execução desse for, o minimum element index vai ser o menor, vai ser a posição do menor valor dentro do meu vetor. Então, vamos ver isso acontecer. Então, temos mais uma variável nova aí que chama minimum element index, que ela vai receber 0. E dito isso, continuando, agora tem um outro for aqui dentro. Esse for ele vai ser para varrer buscando o menor elemento. Então, se eu falei que a variável mínimo element index ela guarda a posição do menor, quem vai ter o trabalho de percorrer em busca do menor vai ser a variável int j desse outro for. Então, o int j ele vai receber mais 1. E quanto que o i vale? O i vale 0. 0 mais 1 dá 1. Então, o j vai começar valendo 1. Enquanto j for menor que n, ou seja, enquanto j for menor que 4, eu vou caminhando. Beleza. Eu vou entrar dentro desse for. Agora eu caí naquele if ali. E o if faz a seguinte pergunta. Eu chamei de array of data. Na verdade, aquele cara ali tinha que se chamar vetor v. Só percebi isso agora. Não tem problema. O array of data é o vetor mesmo. Quando eu colocar isso na descrição do vídeo no YouTube, eu vou fazer essa correção aí. Mil desculpas. Mas o array of data é o meu vetor. É o vetor que eu estou trabalhando aí no momento. E a pergunta é, a posição 1 do meu vetor, ela é menor do que a posição do menor elemento que eu tenho no momento? Ou seja, está aqui o meu vetor. Meu vetor original é esse aqui, 9876. Vetor I é esse cara. Vetor 1, aliás, perdão. Vetor J é aquele cara ali que eu marquei, é o 8. 8 é menor do que o vetor 0, que mínimo element index aqui é 0. Então, 8 é menor do que 9? 8, sim, é menor do que 9. Então, a gente vai entrar nesse if
e o mínimo element index vai ser atualizado para 1. Ou seja, a partir de agora eu estou marcando que o menor elemento que eu verifiquei até o momento está na posição 1 do meu vetor. Vocês estão me entendendo? Esse algoritmo é bem simples, a ideia dele. Ao fazer isso, ele vai voltar para o for, porque ele vai ter que atualizar o J agora, o J vai incrementar uma unidade, o J que era 1 passa a ser 2. Então, ele passa a ser 2. E aí eu vou fazer a mesma verificação. Vetor posição 2, ou seja, o meu 7. O 7 é menor do que vetor posição 1, que é 8. Então, 7 é menor do que 8? 7 é menor do que 8. Então, eu entro no if novamente e atualizo mais uma vez o meu mínimo element index para 2, porque o menor valor que eu tenho até o momento é 2. E note como isso faz sentido. O meu mínimo element index estava marcando a posição 9, então o menor elemento até aquele momento era 9. Quando eu analisei a posição do lado, o menor elemento passou a ser o valor 8, e depois o menor valor é o que está representado ali no 7. Então ele vai atualizando, percorrendo o vetor até achar o menor de todo o conjunto. Então, como a gente está discutindo, o mínimo element index vai ser atualizado para 2, e eu continuo. Eu vou agora voltar para o for, porque enquanto o J for menor do que N, eu fico executando o for. O J, que era 2, passou a ser 3, então o J agora é 3. E a gente vai fazer a seguinte pergunta. Vetor 3, ou seja, o 6, é menor do que o vetor 2? 6 é menor do que 7? 6 é menor do que 7. Então, o mínimo element index vai ser atualizado mais uma vez e ele vai receber o valor 3, igual a gente está enxergando aqui. Depois disso, o for vai ser atualizado mais uma vez, o J vai receber 4, e aí ele vai perguntar aqui, 4 é menor que 4? 4 não é menor do que 4, então eu saio fora do for. Eu vou cair naquela linha ali do swap. O que o swap faz? O swap é uma função que pega o vetor e troca o valor de i com o valor de mínimo element index. Então ele troca o que está na posição i, o conteúdo do vetor da posição i, com o conteúdo do que está no mínimo element index. Aí vamos olhar o vetor aqui então. O mínimo element index é 3. O i é 0. Então ele vai trocar dentro do vetor o 0 com o 3. Então, o 0 que tinha o 9 vai vir para cá, vai vir aqui para a posição 3. E o 6 que eu tinha aqui vai para a posição 0. Então, 6, 9, agora nesse vetor. E nota que a posição 0 ela já está ordenada, porque na primeira posição você tem o menor elemento. Agora a gente tem que atualizar as posições seguintes. E o que vai acontecer aí? Eu vou ter que atualizar o i. O i que era 0 passa a ser 1. 1 é menor do que 4? 1 é menor do que 4? Não. Então, continua a execução dentro desse for aí. Então, esse for i aí, enquanto o vetor não está ordenado, ele não para, ele continua. Agora ele vai ter que atualizar o mínimo element index, que passa a ser 1, já que o i é 1. Então, nota que agora ele vai começar assumindo que o vetor posição 1 ele é o menor até o momento, e ele vai ter que analisar a posição 2 e a posição 3 também. Então agora, na próxima linha, o J vai receber I mais 1, o I, que é 1 mais 1, 2, então o J vai receber o valor 2. E 2 é menor do que 4? 2 é menor do que 4, então eu vou executar alguma coisa dentro desse for. E agora é o seguinte, vetor posição J
ou seja, 7. 7 é menor do que o vetor posição 1, que é 8. 7 é menor do que 8? 7 é menor do que 8. Então, entro nesse if e o mínimo element index vai ser 2. Então, sempre que ele acha alguém dentro do vetor que é menor do que a posição que eu estava considerando como menor, ele vai lá e atualiza. Então, sempre que ele acha um menor valor novo dentro do vetor, ele vai lá e atualiza. Tá certo? Então, o minimum element index, ou seja, o índice do meu menor elemento é 2. O J vai atualizar, o J vai incrementar em uma unidade, então o J vai passar a ser 3. E 3 é menor que 4, então eu continuo nesse for aí. Aí vem a pergunta. O vetor posição 3, ou seja, o 9. 9 é menor do que o vetor posição 2? O mínimo element index, como a gente bem lembra, é 2. Aí vem a pergunta, 9 é menor do que 7? 9 não é menor do que 7. Então você vai sair fora desse if. Falta eu dizer que quando você sai do teste do if, você faz uma última iteração do for. O J vai receber 4 e como 4 não é menor do que 4, você sai fora do for e vai para a linha do swap. E o que o swap vai fazer? Ele vai trocar o que tem dentro do 1, que é o meu i, vai trocar com o que está dentro da minha posição 2, que é o meu mínimo element index. Então, eles trocam o que está dentro do 1 vai para o 2 e o que está dentro do 2 vai para o 1. Ou seja, aqui era 8, o 8 vem para cá, e aqui era 7, o 7 vem para cá. Então, o vetor já está 6, 7, 8 e 9. Nota que ele já está arrumadinho, mas a verificação não terminou. O i vai incrementar mais uma unidade, o meu i era 1, ele vai passar a ser 2. 2 é menor do que 4? É, então continua. Mínimo element index vai receber 2, porque o i é igual a 2. O j vai receber 2 mais 1, ou seja, ele vai receber 3. 3 é menor do que 4, né? A verificação que eu estou fazendo aqui nesse for. 3 é menor do que 4? É, então manda bala. Aí ele vai analisar o vetor. O vetor posição 3, já que o meu J é 3, vetor posição 3 é o meu 9. 9 é menor do que o meu vetor posição 2. 9 é menor do que 8. 9 não é menor do que 8. Então, sai fora desse if aí. O menor eu já tenho. O menor é o cara que está na posição 2 mesmo. Aí a mesma coisa, você faz a última iteração do for, o J vai receber 4. 4 é menor do que 4? Não. Então sai fora e cai para o swap mais uma vez. E aí você vai executar um swap, mas esse swap aqui não vai fazer nada, já que o i é 2 e o mínimo element index é 2. Ele vai trocar o que está dentro do 2 com a posição 2. Então o 8 vai sair desse vetor aqui, ele vai sair e vai voltar. Então não vai fazer diferença. Troca 8 por 8, igual eu escrevi ali. Depois disso, o i vai atualizar mais uma vez, o i vai passar a ser 3. 3 é menor do que 4? É, então continua. O meu mínimo element index vai receber 3 mesmo, já que o i é 3. O for aqui ele vai atualizar, vai ser 3 mais 1, 4, então o j vai ser 4. E aí o for vai fazer a verificação aqui. 4 é menor do que 4? Não. Então eu nem entro no for, eu nem faço nada. Eu simplesmente saio do for, eu vou cair no swap mais uma vez. E esse swap não vai fazer muita diferença, já que o i era 3. O mínimo element index também era 3. Então ele vai trocar o 9 pelo 9. É como se o 9 aqui saísse e voltasse. Então não faz muita diferença. Finalmente, o i vai
incrementar uma unidade no for ali, o for i vai ser igual a 4, e aí ele vai perguntar aqui, 4 é menor do que 4? Não. Sai do for, encerra o algoritmo. E aí acabou. Tá certo? O selection sort é basicamente isso. Ainda tem o merge sort, que eu vou fazer a mesma coisa, vou explicar assim bem passo a passo. Eu espero que você goste desse passo a passo aí, que tenha dado para entender. Se tiver entendido, eu sugiro que você tente implementar ele na sua linguagem favorita para ver se entendeu. Esse tipo de conteúdo costuma aparecer em matérias de algoritmos e estrutura de dados, então eu espero ter ajudado. Tá certo? Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. Eu espero você no próximo vídeo e valeu!